Adaptações. Essa é uma palavra polêmica por si só. O ato de adaptar uma mídia a outra nunca é fácil, seja o que for, e sempre trouxe e ainda traz discussões a respeito de tal coisa ser melhor em seu material original do que em sua adaptação. Mas querendo ou não, adaptações é uma coisa que acontece desde sempre nas artes, e se torna cada vez mais comum, tanto de obras novas como de obras que já foram adaptadas 1 zilhão de vezes. De livros para filmes, filmes para livros e, mais atualmente, jogos, como animações, filmes e séries também. Mas os elementos principais que fazem com que adaptações sejam discutidas de forma tão acalorada são simples. O que faz uma adaptação ser boa e por que amamos algumas adaptações e desprezamos outras? Bom, hoje eu vou tentar responder tudo isso, e eu acho que The Last of Us vai me ajudar a responder alguma delas. Não foi até a série de The Last of Us produzida pela HBO sair que as pessoas começaram a acreditar e ver mais potencial em adaptações live action de um videogame, pois vivíamos no que chamávamos de maldição dos games live action. Afinal, elas acontecem desde os anos 90, que começou com o filme de Super Mario Bros. Sim, aquele mesmo que você está pensando. Sir, what is it now? The Goombas are dancing again. Pois é, dá pra ver porque a maldição live action começou e durou tanto tempo, esse negócio não é do bem. E apesar de eles terem passado por uma melhora nos últimos anos, ainda não tinha chegado num ponto onde você podia considerar eles bons de fato. Alguns apenas satisfaziam o suficiente e conseguiam ser obras decentes, brincando um pouco com a nostalgia e o carinho do fã pela obra original e fazendo algo minimamente parecido, mesmo que de forma tosca. Isso já era o suficiente para deixar algumas pessoas satisfeitas. O ponto aqui é que o padrão não era muito alto, então quando surgia algo um pouquinho melhor todo mundo já se animava. E não me entenda errado aqui, nos últimos anos surgiram adaptações incríveis de videogames, em formato de animação, como Arcane, Castlevania e o mais recente Cyberpunk. Mas quando ia para filmes live action, ou seja, com pessoas de verdade, é que as coisas começavam a desandar. Afinal, o maior parâmetro que eu vi ser usado de comparação de qualidade nos últimos anos para esses filmes foi o filme do Sonic, que, sejamos justos, é apenas o melhor que um filme da Sessão da Tarde consegue ser. E, sejamos práticos, ainda é uma animação. Acontece que cada adaptação acontece e funciona de forma diferente. Depende da mídia de onde ela for adaptada, para o que ela está sendo adaptada e etc. Nesse processo, muitas coisas precisam ser consideradas e discutidas e muitas mudanças às vezes precisam acontecer. Sim, querendo ou não, aquelas frases que nunca gostamos de ler, tais como os idealizadores dizendo sobre mudar certas coisas do material original para que funcionem melhor na mídia que estamos adaptando, e outras coisas do tipo, carregam sim uma verdade. A tal da liberdade criativa tão polêmica e que muitos deles dizem nada mais é do que a ideia de conseguir trazer a mesma história de uma forma que se traduza melhor para a mídia que eles estão fazendo. E eles não estão errados em fazer isso, afinal, não se escreve um livro da mesma maneira que se escreve um filme, nem um filme da mesma maneira que se escreve um jogo. Todos eles têm as suas particularidades que permitem nos atingir de maneiras diferentes, e é o que fazem cada um especial. Então, eu não diria que a liberdade criativa é em si o problema. Eu iria até além, em dizer que algumas vezes mudar certos pontos numa história adaptada, de um jeito que eles acabem bem diferentes, também não é o principal problema. Mas isso contanto que uma coisinha seja mantida. Uma coisinha que eu realmente acredito separar as boas adaptações das ruins. Uma nada simples coisinha que, ao meu ver, nunca deveria ser distorcida na hora de adaptar uma obra para outra mídia. Essa coisa se chama essência. Ok, essência pode parecer um termo um tanto quanto abstrato e de fato pode realmente ser, já que ela significa, de acordo com o dicionário, aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Nem sempre é tão fácil definir a característica mais central de alguma coisa, e diferentes pessoas podem ter diferentes visões e interpretações do que é essa característica. Mas a essência eu acredito que é algo que se mantém a mesma, apenas é sentida e vista de formas diferentes. E algo que ninguém pode negar é que toda obra que se preze tem uma essência a ser descoberta, a sua própria identidade,
A coisa que faz com que uma obra de fantasia com elfos e anões se diferencie de uma outra obra de fantasia com elfos e anões, por exemplo. As coisas que compõem a essência de uma obra são diversas. Está no seu tema, na mensagem que a obra quer passar, nas reflexões que ela levanta. Está nos seus personagens, nas suas qualidades, nos seus defeitos, na história que cada um deles contam, no mundo criado. Basicamente, é o que permeia a história contada e a torna especial e única dentre tantas outras. Sendo assim, uma adaptação de uma história não tem sucesso ou se torna boa quando apenas se reproduz características visuais ou faz referências rasas ao material original. Você fazer uma série ou um filme de ação genérico e mal dirigido, onde apareça um cachorro zumbi e um Licker, pode até te lembrar Resident Evil, mas não vai fazer você sentir que é Resident Evil. E não importa quantas vezes você faça isso, tá? A essência de uma obra é algo bem mais profundo, e para ser entendido e bem adaptado, é óbvio que é necessário que quem for adaptar tenha um profundo conhecimento e respeito pelo material original, pois senão a tal da liberdade criativa não se torna mais apenas mudar cenas e contextos mantendo a mensagem do original, mas sim começa a interferir na essência do que você está contando. Vamos pegar como um exemplo bom e falar de Senhor dos Anéis. Que nada mais é do que a adaptação mais aclamada que existe e é amada por todo mundo, público, crítica, pelo seu filho mais novo e até pelo seu vô que manda áudio no zap. Ao adaptar O Senhor dos Anéis, Peter Jackson não quis criar sua própria fanfic da Terra-média e do Frodo, mas sim conseguir transformar todo o sentimento mágico que a história dos livros originais tinham em algo cinematográfico e épico. Em nenhuma das entrevistas ou making-offs desses filmes você verá os idealizadores julgando-se melhores que o Tolkien, por exemplo, ou querendo mudar a história ao gosto deles. Isso não significa que os filmes não tenham feito mudanças em relação ao material original. Pelo contrário, teve muita coisa criada e transformada diretamente para os filmes. Mas por que isso não incomoda a gente? Pois são mudanças que em nada atrapalham a história que está sendo contada e não alteram o que ela tem de valor. As alterações feitas são apenas artifícios que ajudam a contar a mesma história e a passar o tema dos livros de uma forma diferente, para que ela funcione bem em um filme. Mas não são mudanças que descaracterizem a obra como os fãs já conheciam, e muito menos distorça e mude o que ela tem de mais essencial. Por exemplo, uma coisa é eles adicionarem um conflito ou um inimigo extra na trama, talvez uma nova situação para os heróis vencerem, talvez novas cenas para eles conversarem. Eles podem aproveitar essas cenas para dar ainda mais profundidade ao que você está querendo passar, para reforçar a história e o desenvolvimento daqueles personagens, mesmo que isso não esteja no material original. São extras que não fazem mal, pelo contrário, podem até enriquecer a história dependendo da forma que for feito. Mas imagina que se ao invés disso eles decidissem mudar o fato de que o Frodo não seria mais o herói da história, que ele desistisse no meio do caminho e entregasse o Um Anel para qualquer outro personagem ali, sei lá, o Legolas, porque todo mundo adora o Legolas, e ele simplesmente voltasse para o condado e fosse fumar maconha de hobbit. Esse pode ser um exemplo meio tosco, mas esse tipo de mudança mexeria nas próprias bases que a história tem, alteraria o arco dos personagens e, consequentemente, a ideia e a visão que você tem deles, alterando assim um dos temas essenciais da história. Felizmente, Senhor dos Anéis não faz nada disso, pois as características estão todas ali, as referências e toda a criação de mundo que remete às obras originais do Tolkien estão ali, mas principalmente o cerne central e principal da história e o que faz ela ser especial também está ali. E isso é o mais importante. A mensagem de uma jornada e uma luta para derrubar um mal tão enorme quando você parece tão pequeno, apoiado apenas por aqueles que você conheceu no caminho e estão do seu lado. Que não importa se você seja um guerreiro ou um ser tão pequeno que ninguém dá muito valor, você cresce durante a jornada e encontra força onde você consegue, para escalar aquela montanha, vencer no final e ainda sentir-se pronto e com vontade de escalar a próxima. É isso que você sente nos livros e é isso que você sente nos filmes, porque a essência da história foi mantida. Vamos falar um pouco agora de outro universo de elfos e anões que não teve tanta sorte assim. Uma que se tornou bastante popular ao longo do tempo justamente por as suas adaptações. Vamos falar de The Witcher. I'm a Witcher.
The Witcher começou como um livro, uma série de 8 livros para ser mais exato, que conta a história da jornada de um solitário bruxo ou um caçador de monstros num mundo cruel e injusto, tomado por diversas raças e monstros diferentes. Esse é o prefácio do livro, algo que você saberia lendo a contracapa de qualquer um deles. Para alguém que não conhece, pode só parecer mais uma fantasia com anões, elfos e trolls, mas não é bem assim. The Witcher é uma série que carrega em sua essência a subversão de muitos dos tropes e clichês que estamos acostumados em histórias do tipo. Se você imagina elfos se comportando de um jeito específico, The Witcher vai lá e mostra eles em situações fazendo coisas completamente inesperadas, como matar e torturar inocentes em prol de uma causa de rebelião que eles mesmos começaram. Se te é apresentado um caçador de monstros em uma história, e um monstro aparece, você logo sugere que o caçador deve matá-lo, e o monstro é necessariamente malvado. Mas The Witcher vai lá e mostra que o caçador na verdade não quer matar uma vida consciente sem motivo, e que o monstro na verdade nem é tão malvado assim. Talvez as pessoas que o deixaram daquele jeito sejam os verdadeiros monstros. E além de tudo isso, Witcher é uma história com diálogos profundos, conflitos humanos e personagens complexos. Uma história que fala sobre amor, destino, família e sobre ter um lugar no mundo. Enfim, se você leu os livros ou jogou os jogos de The Witcher, você provavelmente já sabe muito bem de tudo isso que eu tô falando. Mas se você assistiu apenas a série, talvez nem tanto. A série adaptada dos livros de The Witcher, feita pela Netflix, até tenta flertar com algum desses conceitos, mas falha em todos os principais pontos que fazem a essência dessa história de The Witcher serem o que é. E tudo isso porque os idealizadores entenderam o termo de liberdade criativa como faça sua própria fanfic da história e diga que é uma adaptação. Todas as adaptações fazem mudanças, como eu já mencionei, mas The Witcher da Netflix muda aspectos principais da história e cria arcos de personagem que vão contra tudo o que o material original mostrava, prejudicando assim a própria mensagem da história. Como por exemplo, a Yennefer tentando vender a Ciri ou o Vesemir tentando usá-la para criar novos bruxos, são coisas que os personagens originais jamais fariam. E a inserção de tais cenas e arcos na série prejudicam o entendimento desses mesmos personagens, e consequentemente do que a história deveria ser e significar para quem assiste. E Yennefer na história original vê na Ciri uma filha que ela jamais poderia ter, que o destino entregou para ela e ela precisa proteger a qualquer custo. Vesemir é um velho bruxo arrependido pela dor que ele causou a outros bruxos na criação dele, assumindo agora um papel de protetor. Um protetor desses que restaram, quase como uma dívida pelo que ele causou a eles no passado. E ele protege a Ciri por essa mesma dívida e um sentimento familiar que ele tem com o Geralt. O próprio protagonista, o Geralt, não é um super-homem que só sabe falar em 2 sílabas, e sim um homem muito inteligente, filosófico muitas vezes, machucado e amargurado pelos seus próprios conflitos internos, que tenta achar o seu lugar no mundo, conflitos tão complexos que carregam ele por toda a história. E a série até tenta, mas não consegue trazer nada disso, pois muda tudo o que faz a história ser o que ela é. É engraçado, porque a série da Netflix não é a única adaptação dessa obra. The Witcher também tem uma série de jogos, e neles conseguiram se manter fiel em tudo que a série não conseguiu, mesmo com as suas próprias mudanças e conceitos. Uma série que adapta uma história de fantasia que se distancia da própria fantasia normal para trazer algo real, que discute sobre moralidade, preconceito, família, amor, destino e sobre ter um lugar no mundo, ficou parecendo apenas o prefácio que você lê na contracapa de um dos livros. E é por isso que a série pode até parecer e lembrar The Witcher, mas não consegue me fazer sentir que é, pois sua essência não está ali. Por fim, chegamos em The Last of Us, a série que inspirou esse roteiro e fez eu começar a pensar mais fundo sobre adaptações. Já não faltam elogios para essa mais nova série da HBO, mas eu posso dizer que para mim ela é o testamento e a prova de tudo o que eu falei aqui. Uma série que não só traz o criador original do jogo como produtor, mas também várias outras pessoas apaixonadas pela obra, mantendo assim o respeito e a busca de entendimento do que faz essa história tão única e marcante. Uma série que não só entende a essência de The Last of Us,
mas toma ela como núcleo principal para todos os outros elementos da série, mostrando que não importa se existem mudanças visuais superficiais ou até mesmo de pontos e momentos narrativos que estavam presentes no jogo, contanto que a mensagem e o tema continue sendo passado, refletido na trama através de cada cena e diálogo, direto aos sentimentos e reflexões do telespectador. Aqui, série e jogo conversam entre si, se complementam, expandem os seus temas que já pareciam ter sido completamente decifrados, fazendo assim a mesma história ser contada de uma forma diferente e fazer sentido dentro de tudo que você já conhecia do jogo e te dando perspectivas novas. Entender a essência de uma obra ao adaptá-la não é só uma melhor demonstração de qualidade narrativa de uma para outra, é essencial. Apenas assim você consegue trazer essa mesma essência, esse mesmo espírito através de formas muito diferentes e importantes, somando ao debate e à reflexão da mesma, e não a separando em dois mundos diferentes. A série de The Last of Us pode até derivar do seu material original, mas não muda quem esses personagens são, nem o que eles significam, nem modifica ou acrescenta arcos que não ressoam em nada com o resto da narrativa. A série adapta, mas ainda é a história sobre amor e seus limites, sobre a esperança em meio à desesperança, sobre propósitos e conexões humanas que a gente tanto ama. É por isso que a série de The Last of Us não só parece ou te lembra The Last of Us, ela é The Last of Us. E eu acredito que é assim que se faz uma boa adaptação.